Deus está presente neste templo para receber a adoração do seu povo que está reunido no santuário para exaltar o seu nome. Nós agradecemos a Ele a noite que nos deu, este dia que é dele e que nos concede para adorá-lo, e que receba Ele a nossa adoração, o nosso louvor. O nosso colega e companheiro e querido pastor Eliseu está fora, com a família, mas isso não impede de a igreja estar trabalhando e louvando ao Senhor. Nós vamos então dar início ao culto divino, louvando ao Senhor. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade eterna, soberana e bendita, nós estamos prostrados aos teus pés, no lugar da adoração, no santuário onde o teu nome é exaltado. Queremos, ó Deus, agradecer tudo que nos tens proporcionado. O repouso, os dias, o trabalho, a saúde, nós agradecemos tudo, ó Deus. E queremos também louvar o teu nome nesta manhã tão solene e tão sublime. Recebe, pois, o louvor do teu povo, a sua adoração. Recebe de todo o coração, Senhor, o trabalho que te oferecemos nesta manhã. Nós te pedimos pelo amor de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 111, leitura com a participação dos irmãos. Salmo 111. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem.
Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a retidão, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. É o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nascemos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória,
Esse é o momento das crianças. Vamos chamá-las todas aqui. Venham todas as crianças aqui à frente. Nós vamos orar entregando o trabalho ao Senhor. Importante, o Senhor Jesus diz: deixem as criancinhas virem a mim, não impeçam, porque é delas o reino dos céus. Vamos trazê-las. Salomão diz com muita propriedade: ensina, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando crescer, ela não se desviará do caminho. O inimigo pode tentar arrancá-las, e muitas vezes até consegue relativamente algum sucesso, mas aquelas que têm implantado no coração o amor de Deus, o conhecimento da palavra, elas voltam para o Senhor, porque são do Senhor. Então vamos orar. Senhor, aqui estão as criancinhas da tua igreja. Nós as entregamos nas tuas mãos, porque já estão nas tuas mãos. Confirmamos a entrega e te pedimos que as abençoes no trabalho que vão prestar a ti e receber a orientação. Pedimos pelas professoras que vão cuidar delas. São cordeirinhos preciosos para ti. Por elas e por todos tu deste a tua vida pelo teu Filho Jesus. Então te pedimos que recebas as criancinhas, que as abençoes nas suas classes, que elas possam enriquecer de conhecimento e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Que sejam bênçãos nos seus lares, bênção na tua igreja, bênção nas suas escolas, bênção no seu lazer, onde quer que os seus pezinhos pisarem, que sejam pés de anjos do Senhor, para anunciarem a boa nova do Senhor. Abençoa os seus lares, seus pais, dá, Senhor, a cada um deles maior dosagem de competência, para que possam criá-las para a glória do teu nome. Nós pedimos isto em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Então vamos para a classe, sem correr. Saúdo a todos na paz do Senhor, na alegria, na sua força. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, em Mateus 22, mais ou menos lá pelo versículo 17, começa ali uma discussão dos fariseus naquela época, querendo pegar Jesus Cristo em alguma palavra, já que ele era um rabi, era um mestre. E perguntaram a ele: mestre, é lícito pagar imposto a César, ao imperador? E Jesus Cristo, como sabemos, suas palavras eram de vida e inteligência, chegou: me dê aí uma moeda. Ele perguntou: de quem é essa face aqui? De quem é essa frase aqui? As pessoas: é de César, do imperador. Lembramos que, naquela época, Israel estava sob o jugo romano. Era um povo escravo, era um povo serviçal aos romanos. Então, eles tinham muita raiva dos romanos. Então, Jesus Cristo disse: então, pague a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós aprendemos na vida cristã que o dízimo é uma coisa de Deus. O dízimo é um valor separado para que possamos devolver para o engrandecimento do reino de Deus. É preciso que a gente tenha isso na nossa mente. O dízimo não é um valor meu, ele é de Deus. E está na hora da gente entregar aquilo que é de Deus. Agora precisamos ser conscientes que todos esses valores, eles são investidos na obra do Senhor. Todos esses valores são para o engrandecimento desta obra. E isso é um privilégio de nós cristãos. Precisamos entender isso.
quando a gente dizima, quando a gente oferta, faz o compromisso, a gente tem que ter um coração alegre, festivo. Eu estou investindo, eu estou engrandecendo o reino de Deus. Precisamos entender isso. O dízimo tem que entender que é um investimento que você faz no reino dos céus, para que a gente possa trazer mais almas para o Senhor. E não existe nada melhor do que a gente conseguir almas para o Senhor. É uma forma do nosso ide. Ide não é só ir lá, fazer como o Paul, e estar lá na África, falar, não, eu posso ir aqui também contribuindo. Essa é a minha forma. Vamos ficar em pé, vamos ficar com o coração alegre, festivo, e você, durante o cântico, pode trazer o seu dízimo, sua oferta, seu compromisso. Lembramos, durante todo esse mês, você tem um envelopezinho verde aí, é o envelope destinado para as ofertas de aniversário da nossa igreja. Nosso alvo é 30 mil reais. Se você não achar nenhum envelope verde, não tem problema, coloca num branco, pegue aí uma caneta, coloca oferta para a igreja, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Alegre e festivo. Graças te damos, Senhor, por esse momento onde nos dispomos a estar na Tua casa, dando louvores, sendo gratos a Ti por tudo que Tu faz por nós, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado por esta manhã, pela vida de cada um que aqui se dispôs a sair de casa, dos seus lares, estarmos aqui juntos em comunhão, para Te dar louvor, render-lhe graças, porque Tu é bom, Senhor Deus. E a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor Deus, também por podermos dizimar, ofertar, contribuir para a Tua obra. Que o Senhor se agrade, Senhor Deus, destes valores e faça do milagre da multiplicação, para que haja recurso nesta casa, Pai. E que Tu dê sabedoria, Pai, cada vez mais, a liderança, para tão bem aplicar esse recurso, Pai. E que haja sustento nessa casa, que não falte nenhum recurso, que todos os nossos compromissos, Pai, sejam saudáveis. Que Tu possa alargar nossas tendas, trazer bênção para o Teu povo, livrar o Teu povo, Senhor Deus,
dessa situação de desemprego, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Qualquer coisa o Senhor pode mudar. Então traz alívio, Senhor Deus, aquele descontente, o Senhor conforte o coração, o Senhor traga a restauração, o Senhor retire de nós, Pai, aquilo que te desagrada, que o nosso coração seja de inteiro para contigo, que o nosso coração, Pai, possa andar em caminhos retos e planos diante de ti, Pai. Que o Senhor esteja aqui nessa manhã, à vontade, derramando restauração, cura e libertação no meio de nós. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, por favor, continuem em pé, nós vamos entoar um hino agora. E é um hino que fala da certeza do crente. Nós vivemos num mundo de relativos, de efemeridade, de coisas superficiais, porém o crente caminha com uma certeza. E essa certeza é uma certeza absoluta que alimenta a nossa alma, o nosso ser e a nossa existência. E esse hino nos ajuda a entender isso. Vamos adorar ao Senhor cantando este hino com muita alegria em adoração ao nosso Deus. Ele é poderoso para nos livrar, Ele está conosco. É muito grande o seu amor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Essa é a nossa certeza. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, a palavra de Deus nos dá uma orientação e diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar, e esse lugar está preparado para nós, irmãos. E o nosso tesouro está lá guardado. Essa é a nossa certeza, é a certeza do crente, de que o Senhor Jesus está conosco. E de que tem preparado algo muito especial, além desta vida que é passageira. Mas Ele tem coisas muito melhores guardado e preparado para todos aqueles que foram alcançados pela sua graça, lavados e remidos no seu sangue. Que certeza, que coisa maravilhosa, que coisa boa é caminhar com Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus,
no capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos 13 a 16. Fique mesmo sentado. Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16. Pastor Eliseu está aí comprometido com a igreja a dar uma sequência de sermões, de mensagens, com base no Sermão do Monte. E já tem feito isso nos últimos domingos. E hoje eu quero meditar apenas com os irmãos nesses 3 versículos aqui, tão especiais, que fazem parte do sermão de Jesus, chamado o Sermão do Monte. Irmãos, quantas coisas nós podemos tirar desse texto? Ore pelos pregadores, ore por você, ore pela igreja, porque esses textos nos trazem grandes ensinamentos, confronta a nossa vida, mas também fortalece o nosso ser para caminharmos com Jesus. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar. Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, pela Tua misericórdia, usa, Pai, este pecador. Purifica aqui, ó Deus, os meus lábios. E que o Teu Santo Espírito fale através da minha vida. Aqui a minha palavra não é importante, é a Tua palavra que é importante. Ministra ao meu ser, aos meus irmãos. Ministra, ó Deus, aos nossos corações. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Sermão do Monte é maravilhoso, chamado o Sermão do Monte, é maravilhoso. É um relato feito pelo próprio Jesus, onde ele mesmo descreve o comportamento que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, precisamos ter como cidadãos deste reino. E é claro que nós precisamos pensar nisso, como cidadãos neste mundo, nós precisamos desempenhar muito bem a nossa cidadania. Nós temos os nossos compromissos como cidadãos nesta terra. E são compromissos que nós nos empenhamos, nos esforçamos o tempo todo para honrá-los. Porém, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz e nos ensina que nós também somos cidadãos dos céus. E que há uma pátria celeste preparada para nós. Então veja comigo, meu irmão e minha irmã, se eu tenho compromisso, se eu me envolvo de forma tão veemente, com tanto esforço, com tanta diligência, em cumprir a minha cidadania neste mundo, por que seria diferente, já que neste mundo é passageiro, por que seria diferente todo o meu empenho, todo o meu esforço, toda a minha diligência, dedicação em me esforçar com os compromissos que nós temos com a nossa pátria celeste? E o Sermão do Monte são lições preciosas dadas pelo próprio rei deste reino. Ele chama ali, e olha no primeiro versículo do capítulo 5, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Quem se aproximou? Os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: o Sermão do Monte, irmãos, é uma soma de informações, de ensinamentos que tem como propósito moldar e ensinar o comportamento e o caráter dos discípulos, logo para a igreja, para nós outros. Então estudar e prestar atenção e aprender com o Sermão do Monte é entender que neste reino o próprio rei nos ensina sobre os desafios que nós temos durante a nossa vida, sobre como nós termos uma conduta espiritual condizente com esse rei e com esse reino. Ele senta e começa a ensinar e chama a atenção: olha, vocês precisam agir dessa forma. E os seus discípulos, a igreja do Senhor Jesus, devem então se caracterizar pelo que ele vai chamar aqui das bem-aventuranças. E eu não vou repetir isso,
Porque nos últimos sermões o pastor Eliseu falou muito bem e pregou muito bem sobre a questão das bem-aventuranças. Mas o que as bem-aventuranças traz, que vai nos ajudar, vai nos caracterizar como os discípulos de Jesus? Veja, é impossível um discípulo não se colocar em humildade, faz parte do caráter do discípulo, em mansidão, em misericórdia, em integridade, em busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela verdade, pela generosidade e, acima de tudo, pelo amor. Se eu ler o Sermão do Monte e não entender que as bem-aventuranças é muito feliz aqueles que têm esse caráter muito bem firmado em suas vidas, irmãos, é uma mera leitura, sem uma apropriação do seu contexto. Mas eu preciso entender que Jesus está querendo trabalhar aqui, ou Jesus está informando e trabalhando na vida dos discípulos a humildade, a mansidão, a misericórdia, a integridade, a busca da justiça e da paz, o perdão, a verdade e a generosidade e o amor. E aí as pessoas que assim vivem, as pessoas que desenvolvem dessa forma, são pessoas muito felizes. E o tema, irmãos, da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã é os desafios de uma verdadeira espiritualidade. Sabe por quê? Porque ser uma pessoa humilde nos nossos dias, que eu disse aqui, esse mundo da efemeridade, onde tudo é relativo, onde não há uma verdade absoluta, onde até os relacionamentos interpessoais são tão frágeis e começam e se acabam de uma hora para outra, por causa de um mundo efêmero. Quem desenvolve humildade, todas essas características inerentes ao caráter dos discípulos, dos cristãos, da igreja, é tido como pessoas fracas neste mundo. Já pararam para prestar atenção nisso? Mas, irmãos, nós somos chamados pelo Rei deste reino, pelo nosso Senhor e Salvador. Nós não somos fracos. O Senhor Jesus nos chama para sermos diferentes. E diante dessas características aos discípulos, que são extremamente desafiadoras nos nossos dias, é muito desafiador, é um exercício diário, é o tempo todo. Quando se fala de integridade, irmãos, é lá onde ninguém está te vendo, na tomada de decisão, no seu dia a dia. Eu lembro um dia em que, vou confessar um pecado, eu fiz uma ultrapassagem numa rodovia, num lugar que eu não deveria fazer. Logo à frente, eu fui abordado pela polícia rodoviária, mas estava sozinho, um caminhão na minha frente, podia fazer, mas era proibido, que era faixa contínua. Eu fui abordado pela polícia rodoviária. Está só eu e 2 policiais. E quando eu saio do meu carro, ele pede a documentação e ele vira para mim e fala assim: você viu o que você fez lá atrás? Aí eu falo: sim, eu vi. Ele fala: sabe quantos pontos pode ser isso na sua carteira? Eu falei: eu não sei não. Aí ele falou: são muitos pontos. E a multa é pesada. Eu falei: tá bom, eu errei, que eu seja penalizado por isso. Aí ele falou: eu aqui sou mais tranquilo, mas aquele meu amigo que está lá na viatura, ele não vai amenizar nada para você. Nós podemos conversar os dois aqui e, de repente, resolver esse assunto. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: o que eu fiz de errado? Ele falou: você fez uma ultrapassagem no lugar errado. E o que eu mereço? Uma multa. Falei: então aplique a multa. Eu errei. Irmãos, eu poderia ali me sujeitar a algo que estava querendo ser colocado, iria ferir a minha integridade. É difícil ou não é? Paguei a multa, perdi pontos na carteira. Ser manso, quando nós temos alguém raivoso, irado ao seu lado, manter a mansidão, ser humilde, quando a manifestação da soberba faria com que você fosse exaltado no meio daquelas pessoas. São características que nós somos desafiados todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares onde nós estamos. Então, diante desse desafio, eu preciso olhar para o versículo 12. Olha o versículo 12 aí do capítulo 5, olha o que ele fala. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: regozijai-vos e exultai,
porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meu irmão e minha irmã, por mais que seja desafiador ter um comportamento como ensinado aqui por Jesus, o que ele está nos dizendo no versículo 12 traz conforto ao nosso coração, e ele diz: regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. As coisas neste mundo são passageiras, não vale a pena sujar o currículo da nossa vida na eternidade com as coisas deste mundo. Regozijai-vos. E aí então, dos versos 13 a 16, que é a base para a nossa meditação, vai falar sobre a influência do cristão nos nossos dias. As bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus. O sal e a luz são metáforas que denotam a sua influência para o bem neste mundo. Sal e luz aqui, eles vão dar essa referência de ser diferente, de influenciar esse mundo mais para o bem. Bem, o Senhor Jesus exige isso de nós. Nós precisamos nos colocar nesse mundo como pessoas que influenciam através do nosso procedimento e conhecimento que temos da verdade do reino de Deus. Precisamos, irmãos, ser homens mais espirituais. Precisamos ser mulheres cada vez mais espirituais. E quando eu digo isso, há uma confusão no meio cristão hoje do que é ser um homem e uma mulher espiritual. E às vezes, se nós perguntarmos a algumas pessoas, olha, o que é ser um homem e uma mulher espiritual? O homem espiritual é aquele que coloca um terno e uma gravata, penteia o cabelo direitinho e vai para a igreja ao domingo. Uma mulher espiritual é uma mulher que se veste dessa forma. Uma mulher e um homem espiritual é um homem que age dessa forma ou de outra forma, e nós ficamos dentro de um achismo e colocando um jugo sobre as pessoas do que é ser ou não ser espiritual. Mas deixa eu te falar, não há como vivermos num achismo quando nós falamos de um homem e de uma mulher espiritual. Eu preciso olhar para a palavra. Para eu influenciar esse mundo, para você influenciar esse mundo, a base para sermos sal e luz está na palavra. E o mundo exige de nós respostas, mas que sejam espirituais. As pessoas que trabalham comigo, que sabem do meu compromisso de ser crente, de ser evangélico, eles esperam de mim, diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, que as minhas respostas, as minhas manifestações, o meu jeito de agir, o seu jeito de agir, as nossas colocações sejam espirituais. E o que é ser, então, um homem e uma mulher espiritual? E eu quero pegar aqui algumas informações da palavra, não do meu eu acho, porque não existe o eu acho, existe o que a palavra diz sobre ser uma mulher e um homem espiritual. E olha aí, o que é? É alguém que é nascido do Espírito de Deus e do Espírito Santo. João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Logo, se cogita, se fala, se vive das coisas do Espírito. Outra coisa, alguém que tem conhecimento e discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, um homem ou uma mulher espiritual é alguém que tem conhecimento e discernimento espiritual, mas também é alguém que pensa as coisas espirituais. Olha só, Romanos 8,5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Um homem e uma mulher espiritual, em todas as suas decisões, em todo o seu comportamento, em todo o seu caráter, ele tem uma inclinação a dar respostas pelas coisas do Espírito. Outra coisa, inerente a um homem ou mulher espiritual, é alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Outra coisa, Gálatas 5,17, é alguém que é engajado no conflito espiritual com a carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Veja, por mais que a carne milita contra o espírito, há uma luta, há uma dificuldade. O homem e a mulher espiritual é guiado pelo Espírito. Então, mesmo quando você pecar, meu querido e minha querida Edmilson, o pecado promove em mim tristeza, o pecado promove em mim angústia, e promove em mim a necessidade rápida de buscar um arrependimento. É isso que as pessoas esperam de nós, irmãos, como sal e luz neste mundo. E para encerrar sobre essas características de um homem e de uma mulher espiritual, eu preciso ir para Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Logo, uma mulher e um homem espiritual é alguém que manifesta o fruto do Espírito. Entendem isso? E deixa eu te falar uma coisa. É isso que o mundo espera da igreja, irmãos. É isso que as pessoas esperam de nós. É como o texto de Paulo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer ser muito feliz? A receita está aqui no Sermão do Monte, Jesus dando as características das bem-aventuranças do caráter de um cristão feliz. Quer ser muito feliz? Seja um homem e uma mulher espiritual dentro das características que eu disse aqui agora, que a palavra, mas a palavra de Deus nos ensinou aqui agora. Quer desfrutar das coisas boas do Senhor? Deixe a sua mente cativa ao Senhor pelo Espírito, e você vai experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas qual que é aqui então a importância do sal? Como nós podemos então pensar um pouco sobre o sal, ser sal e ser luz? E aí nós precisamos ver a importância nos tempos de Jesus do sal. Olha o versículo 13, olha como é que começa. Ele diz assim: vós sois sal da terra. Vocês estão vendo Jesus dizendo aqui, talvez vocês serão. Porventura, poderá acontecer de vocês serem. Não sei nem se está certo tudo que eu estou dizendo aqui. Há uma possibilidade de vocês serem o sal da terra. Jesus olha para os discípulos e diz: vós sois sal da terra. Jesus olha para a sua igreja e diz: vós sois sal da terra. Não há nenhuma variável nisso, há um imperativo: vós sois. E então ele vai trazer essa informação aqui aos discípulos, e nós, irmãos, precisamos entender, e talvez os irmãos já ouviram isso em muitas mensagens: o sal tem pelo menos duas importâncias, duas características. A primeira delas é de dar sabor. Agora tem um fato curioso do sal. Eu gosto de fazer churrasco às vezes. E se você pegar 10 quilos de carne, para salgar essa carne, você não precisa de 10 quilos de sal, concorda? Porque senão eu estrago tudo. Mas já pararam para prestar atenção que, às vezes, para 10 quilos de feijão, você vai lá e coloca uma pitadinha de sal, e é o suficiente para trazer o sabor, e aquilo ficar maravilhoso, um sabor precioso. O que eu estou querendo dizer com essa referência, com essa analogia? Irmãos, o sal é predominante. Pensa no mundo que nós vivemos. Pensa. A igreja é o sal, nós não somos a maioria. Nós não somos a maioria. Mas faz o seguinte: tira o sal deste mundo. O que sobra? Logo, irmãos, os responsáveis
Em dar sabor a este mundo não é a maioria, é a minoria, mas no poder do Espírito de Deus, nós fazemos uma grande diferença, porque nós somos o sal que dá sabor a este mundo. Jesus chama os seus discípulos e a igreja para ser diferentes, nós somos diferentes. Atenção, jovem, adolescente, quer ser diferentão? Seja de Jesus, vós sois sal. Somos diferentes. Nós, com uma pequena porção, nós podemos causar um impacto no mundo todo. Irmãos, prestem atenção na vida de Lutero. Vocês conhecem a história da Reforma Protestante. Um homem, uma pitadinha de sal, no meio de toda aquela enganação, de todas aquelas coisas erradas que aconteciam na Idade Média, lá no século XVI. Aquele homem fez a diferença. Eu e você somos sal, e o Senhor Jesus diz que o sabor do sal predomina, a igreja é o sal neste mundo. Reverendo Otoniel, há anos atrás, primeira igreja aqui, essa igreja é a primeira igreja evangélica no Ceará. Foi sal ou não é sal nesse estado? O que vocês acham? É sal? Irmãos, várias congregações, várias vidas se chegaram ao Senhor Jesus, muitos foram alcançados pela graça do Senhor Jesus neste lugar, porque começou com essa pitadinha de sal aqui, chamada Igreja Presbiteriana de Fortaleza, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus. Mas nós louvamos a Ele, porque essa igreja tem cumprido a sua missão. A eficácia do sal, entretanto, é condicional, tem que conservar a sua salinidade, mas em termos precisos, o sal nunca pode perder a sua salinidade. Entendo que o cloreto de sódio, que é o componente químico do sal, é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Ele é resistente a quase todos os ataques, mas não obstante pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. O sal que perdeu a sua propriedade de salgar não serve, irmãos, nem para adubo, ou quer dizer, nem para fertilizante. Eu tenho alguns clientes aqui no Ceará, indústrias químicas, de ração animal, no Pecém, em Caucaia, irmãos, e tem lá um produto que faz parte dessas empresas, o sal. Mas se aquele sal, se o cloreto de sódio, por causa de muitas impurezas, for atacado e perder a sua salinidade, ele não serve para absolutamente nada, ele é apenas como um pó branco no chão. E aí então eu fui pesquisar isso e ver nos tempos de Jesus que eles chamavam de sal um pó branco que talvez era apanhado ali em torno do mar morto, o qual, embora contivesse o cloreto de sódio, também vinha com aquele pó branco muitas outras impurezas, muitas outras coisas. Eles não tinham naquela época uma refinaria. Se você quiser conhecer refinaria de sal, visite a cidade de Mossoró aqui, porque além do petróleo lá, tem muitos lugares que trabalham com sal. E aí, às vezes, se você não colocar um óculos escuro, são aquelas montanhas de sal, você não consegue nem olhar, porque o sal, ele causa um impacto muito grande a todas as pessoas. Ao olhar o sal, há um impacto visual. É o sal da igreja. A igreja precisa causar um impacto visual neste mundo. Mas há muitas impurezas, e eles refinam lá o sal, e este sal é vendido para as indústrias alimentícias, para a indústria química, e enfim, e afins. Mas se esse sal, o cloreto de sódio, que é o componente mais solúvel das impurezas naquela época de Jesus, quando não tinha refinaria, se ele perdesse a sua salinidade, ele desapareceria no meio de todo aquele resíduo e ele ficava no pó, e ele ficava no chão. Ele era apenas um pó branco. As pessoas pisavam sobre ele, ele não servia para absolutamente nada. Ele era apenas um pó branco no chão. Igreja, em nome de Jesus. O nosso comportamento, a nossa vida, o nosso caminhar, em momento algum, pode fazer com que venhamos perder essa propriedade do cloreto de sódio do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão, nós seremos apenas como um pó branco jogado no chão, para nada vai servir. Mas o sal ainda tem uma outra característica, além de dar sabor, que é de conservar os alimentos, não é? E aí nós vamos lá olhar, agora a boca encheu d'água, o bacalhau, a carne seca. Aqui é carne seca, é o charque, né?
A carne de sol também é preparada com sal? Olha aí. Nós temos exemplos práticos aqui da nossa culinária, da importância do sal em conservar esses alimentos. E tem mais uma coisa. Sabe o que o sal faz nesses alimentos? Ele evita que alguns parasitas, que pode trazer aqueles alimentos a se estragar, ele evita que esses parasitas penetrem no alimento. Então ele também preserva até em relação aos parasitas. O mundo está se deteriorando. Quando nós pegamos um pedaço de carne e separamos ali, depois do abate do animal, para o alimento, irmãos, imediatamente ele entra num processo de putrefação. Ele está se deteriorando. O mundo, sem a presença eficaz deste sal chamado igreja, ele está se deteriorando. Ele é como um peixe estragado, ele é como uma carne estragada. Mas a igreja agindo, conserva as coisas neste mundo, ainda preserva este mundo de uma forma um pouco mais confortável para se viver. Como eu disse no início, tira a igreja deste mundo, o que sobra, irmãos, o seu caráter de cristão, você ser uma pessoa bondosa, amorosa, que pratique a paz, que seja justo, que seja íntegro, torna este mundo ainda um pouco mais suportável. Suportável. Esse é o papel da igreja como sal, de preservar, de conservar ainda a boa moral, a boa ética, os bons costumes, os bons relacionamentos neste mundo. Somos sal. Fomos chamados para isso, e Jesus começa dizendo: vós sois sal. A igreja pode retardar a sua deterioração, porque temos propriedades inseridas em nosso caráter que deve nos diferenciar. Então, nosso comportamento precisa promover equilíbrio e conservar a moral, a ética, o respeito e, sobretudo, o amor. Valores que diferenciam a igreja do mundo. Valores que nos diferenciam do mundo é o caráter cristão, é a luz de Cristo que é o próximo ponto que brilha em mim, é o sabor que é dado nos relacionamentos em que eu participo, nos lugares em que eu chego. Nós fazemos a diferença. Vós sois a luz do mundo, versículo 14, Jesus continua aí da mesma forma, ele fala: vós sois a luz do mundo. Ele fala: vós sois o sal, e agora ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Tem um cântico antigo, talvez os irmãos conheçam, mais da minha época de mocidade, aí não é antigo, é pouco tempo, que falava assim: olha, quanto mais densas as trevas, mais brilha a luz de Jesus. Lembram disso? Quanto mais densas trevas, mais brilha a luz de Jesus. Ixi, então é antigo mesmo. Vocês não lembram? Irmãos, já perceberam isso? Quanto mais densas as trevas, mais tem que brilhar a luz. Onde nós chegarmos, seja lá qual for as trevas que estão presentes ali naquele lugar, a luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. E se esse impacto, e se essa luz não brilha, e se não há uma diferença com a tua presença, há algo errado. Se ao você chegar, as coisas tornam-se ainda mais corruptas, há algo errado. Se não há luz através da sua vida, há algo errado. É hora de se colocar na presença do Senhor e pedir: Deus, me ajuda, porque eu quero ser luz em meio às trevas, e a luz precisa ser colocada sim, em um lugar de destaque, mas isso não é para minha glória, nem para a sua glória, mas é para a glória dele, que é a luz do mundo, que reflete através da minha vida, para que as pessoas vejam através de nós as boas obras que realizamos através de Cristo. Olha a continuidade, o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para o quê?
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que estás nos céus. Então a luz que brilha em mim, a glória não é minha, a glória é de Cristo. A luz que brilha através da igreja neste mundo em trevas, a glória é de Cristo. Mas nós temos que permitir que a luz de Cristo em nós brilhe para fora, a fim de que todos vejam. O Senhor relaciona a luz às nossas boas obras, que o mundo glorifique o nosso Pai. Mas é bom lembrar aqui, irmãos, é bom lembrar que crer, confessar a Jesus como Senhor, ensinar a verdade, também fazem parte das boas obras. Boas obras não é apenas eu levar um alimento na Praça do Ferreira. Aliás, aqui nós tínhamos um ministério, ou temos ainda, que o Wilsemir, acho que tomava conta do alimento com amor, é isso? Irmãos, esses irmãos se reuniam, oravam, juntavam os alimentos, ia para a Praça do Ferreira, mas além de dar o pão, para saciar o físico, eles davam primeiramente o pão que pode saciar a fome de uma vez por todas. Eles oravam com aquelas pessoas, eles liam a palavra para aquelas pessoas, porque nós entendemos que o verdadeiro pão que pode saciar a fome, a maior necessidade do ser humano é do pão da vida. E aí, na consequência, por termos esse Senhor sobre nós, nós iremos realizar boas obras às pessoas, porque essas obras irão também glorificar ao nosso Pai Celeste. Mas o nosso primeiro compromisso é de pregar o Evangelho, é de ensinar a verdade, é de tornar as pessoas consistentes num mundo tão efêmero, num mundo de relatividade, e mostrar a essas pessoas que nós caminhamos com uma verdade que é absoluta, que é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta para as nossas vidas. Contudo, não devemos nos limitar só a isto. Boas obras são obras também de amor, além da fé. Elas expressam não só a lealdade de Deus, mas também o nosso interesse pelos nossos semelhantes. Na verdade, o significado primário de obras tem de ser práticos e visíveis, gerados pela compaixão. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, eles glorificam ao nosso Deus. É a minha vida, é a sua vida, é o nosso caminhar que deve ser observado como pessoas diferentes nesse mundo, mas com o propósito de glorificar ao nosso Deus. Irmãos, vós sois sal, vós sois luz. Como tal, precisamos fazer a diferença neste mundo. Quero concluir. Os nossos desafios serão vencidos à medida em que nos comprometermos mais com Jesus e com o seu reino. Precisa ser uma sede, uma busca intensa da minha vida por Jesus, em envolver-me mais com o seu reino, em buscar mais da sua verdade, para moldar a cada dia o meu caráter, a minha vida, o meu caminhar. É uma busca constante. A igreja precisa ser vista, irmãos, neste mundo, pelo seu caráter. E quais são os quais são as características do caráter da igreja que precisa ser vista numa meditação através do Sermão do Monte? Humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela verdade, pela generosidade e, acima de tudo, pelo amor. Que o Senhor Jesus nos ajude. São os desafios de viver uma verdadeira espiritualidade que temos. Mas eu vou repetir aqui um hino, e nós vamos cantar agora. Eu queria convocar os irmãos a colocarem de pé. É um hino que eu já disse, quando terminei já algumas mensagens aqui na igreja, que diz, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que andam junto ao Senhor. Vamos adorar a Deus, nos colocando na presença dEle em adoração, entoando este hino, que torna-se como uma conclusão da nossa mensagem nessa manhã, nessa meditação, nesse pequeno trecho do Sermão do Monte. Vamos lá? Cante com todo fervor, com toda alegria. Você é um forte na presença de Jesus. Nós somos diferentes e vamos impactar cada vez mais este mundo com a presença de Jesus em nossas vidas. Amém.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. E no supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Olha agora, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e também nos protege, aleluia. Com seu poder Amém. eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado, vencível, até meus dias me dar. Se tu tens fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós vivemos num mundo muito difícil, mas o Senhor nos chamou para sermos sal e luz neste mundo. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor nos ajude. Pai, que não venhamos, Senhor, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos caminhar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que firma os nossos passos, que mantém o nosso caráter de acordo com a Tua vontade, como aprendemos nesta manhã na Tua palavra. Senhor, que a integridade, a mansidão, a humildade, o amor, a misericórdia, a compaixão sejam, ó Deus, presentes na vida da Tua igreja em todos os momentos, mesmo em meio a grandes desafios que não possamos suportar, mas o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, há de nos dar forças para perseverar até o fim. Nós cremos nisso, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem para sermos diferentes num mundo que está em avançado estado de putrefação. A igreja é chamada para ser sal, para dar sabor e para conservar princípios da Tua palavra neste mundo. Obrigado pela responsabilidade, obrigado pelo amor, obrigado pela forma em que o Senhor trata conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, irmãos. Podeis assentar. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, nós nos alegramos nessa manhã, graças a Deus, pela palavra, por tudo quanto tem sido feito aqui, em louvor e adoração ao nosso Deus, e seja para Ele toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Queremos agora nos alegrar com os irmãos que nos visitam nessa manhã, que é para nós um motivo de alegria. Temos alguns nomes aqui citados e pedimos que essas pessoas, sem nenhum constrangimento, possam ficar de pé para que possamos abraçá-los. Claudemir Pereira,
Daiane Lopes, Onélia Bandeira, Débora Bandeira, Cristiane Luna e Cláudio Pereira. Esses irmãos estão conosco aqui. Por favor, pedimos aos irmãos que estão próximos aí que os abrace, em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos, irmãos, e que retornem sempre que puderem à casa do Senhor. Amém. Nessa manhã, irmãos, nós fomos avisados que não temos a mídia aí com os avisos. Eu não sei se algum irmão tem algum aviso a ser dado que seja de urgência, porque nós estamos sempre... Detinha? Por favor, Detinha, não, mas pode vir aqui à frente e dar o seu aviso. Depois a escola dominical também. Detinha... Alô. Queridos, estamos chegando de uma viagem de 3 semanas em comemoração ao meu aniversário de 80 anos. Estou muito feliz por isso, por essa oportunidade que os meus filhos me doaram, me presentearam. Mas eu queria dizer a essa igreja do meu carinho por ela. 60 anos de acolhimento. Cheguei aqui como uma menina, querida demais, porque meu marido já tinha passado por aqui, já tinha feito alguma coisa boa aqui. Então eu quero dizer a essa igreja, muito obrigada pelo acolhimento, pelo carinho. Muitos dos meus amigos já estão com o Senhor, mas eu estou aqui. E agradeço cada um que olha para mim com carinho, que me ama. Isso me dá uma certeza de que eu fiz a coisa certa. Então, até aqui que o Senhor me tem ajudado, eu quero servir essa igreja e amo cada um de vocês. Algumas diferençazinhas, porque nós temos, mas Deus nos abençoa muito. E a paz do Senhor, que é o árbitro em nossos corações, nos conduza em cada dia. Obrigada. Glória a Deus. Queremos servir ao Senhor com essa alegria. E ainda quando os dias forem avançados, estarmos na certeza de que o Senhor nos abençoou poderosamente. E temos a alegria de termos a irmã Detinha aqui conosco, essa coluna que sempre tem fortalecido a igreja, puxado a nossa orelha de vez em quando. Mas isso é para a glória do Senhor. Que bom, irmãos. Sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, até o final dos nossos dias. Queremos aqui fazer um destaque do Café dos Homens. Nós tivemos o chá das mulheres, dia 24 de agosto, já está próximo, teremos o Café dos Homens. E o tema será o homem cristão e o pecado da omissão. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O preletor será o reverendo Macena. Espero que todos os homens... Tá certo? Estejam conosco, está aí o aviso, tá certo? Espero que todos os homens estejam conosco, participando. O valor é R$20, tá certo? Por pessoa. Se você trouxer um convidado, o valor vai ser R$15 para cada um, tá certo? Isso é um incentivo para que você traga um convidado, de preferência não cristão, para podermos evangelizar também. Amém? Bom dia a todos. Avisozinho. Você vai sortear 2, você é grande, tem 2 livros aqui. Hoje não teremos a aula no Robério. O pessoal do Robério vai tudo para o Honório. Os jovens podem ficar à vontade, escolher qualquer classe. E teremos sala aqui no templo, ok? Antes de sortear, eu queria convidar aqui as seguintes pessoas. O Claudemir, a Daiane, Onélia, a Débora, a Cristiane, o Cláudio, para se fazer presente lá na sala dos visitantes com a Dani. Fique em pé aí, Dani. Essa moça aí, ó, bonita. Os visitantes estão convidados a participar da sala dela hoje, tá bom? Vamos lá. Número 68. Quem é? 68. Pronto. E o 56. 56. 56.
Quem é? Opa, pronto. O livro é Poema das Estrelas, da Zuleide. Zuleide, por favor, fique em pé para as pessoas conhecerem você. Pronto, olha aí. Prata da Casa. Ok? Parabéns. Como é? Pode até pedir autógrafo, tá certo? Parabéns. Obrigado a todos. Depois, todos estão convidados a fazer presente em suas salas, ok? Aqui, irmã, por favor. Quarta-feira, na casa da... Pai do Senhor, meus irmãos. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, um culto de agradecimento a Deus. Ficarei muito feliz com a presença de vocês. O endereço. O endereço. Eu não digo, olha. Rua Nogueira Cioli, 1589. Descendo aqui na Rocha Lima, aí o Cometa, né? Não tem? Do lado direito. Aí, assim que você dobrar, a Nogueira Cioli. O meu é o que tem um muro, um portão branco, mas o muro não é muito bonito. É bom que chama atenção, né? É porque é pichado tudo quanto é jeito. Nogueira Cioli, 1589, bem aqui na biqueira. Vamos ficar de pé. Quem? Não, está dando aula nas crianças hoje. Viu? Senhor Deus, pelo banquete que nos deste nesta manhã, nós agradecemos. Que tudo que aqui foi realizado, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que recebas, ó Deus, todo o nosso louvor, a palavra, toda a atividade realizada. E te pedimos que continues abençoando os trabalhos nas classes de escola dominical. Que tenhamos um dia maravilhoso e prepara para o trabalho da noite. Que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome. Despede-nos em Tua paz, nós te pedimos por Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que o poder, a comunhão e as bênçãos do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Sentemo-nos em oração silenciosa enquanto nós chegamos à porta para cumprimentar os irmãos.